Olá, mais um episódio do Prosa Saudável, hoje com a minha querida dermatologista de anos, doutora Tati, que vem cuidando da minha pele, me fazendo ficar uma pessoa mais, como posso dizer, mais comprometida, né? Porque eu não sou comprometida com a pele, mas enfim, mas ela insiste e eu vou conseguir. E a gente vai bater um papo sobre cuidados da pele após os 40. Tati, me corrija se eu estou errado. É muito bom. A gente tem aquelas pessoas que são super disciplinadas, que cuidam da pele desde cedo, que toda noite passam os cremes, etc, etc. E tem pessoas, onde eu me enquadro, que cuidam da pele quando elas já estão naquele momento SOS. E quando é esse momento SOS? Geralmente após os 40, que a gente nota que o colágeno vai embora, a pele fica extremamente ressecada, o cabelo começa a cair, enfim, sintomas aí da idade que não tem como a gente fugir. E nessa hora acende um alerta e aí a gente vai correndo para a dermatologista pedir, pelo amor de Deus, uma ajuda, quase que um milagre. Eu tô certa, realmente as pessoas começam a dar uma lupa maior após os 40 ou não? E se sim, o que a gente é mandatório? Quais são as dicas que você dá para essa pessoa pós 40 que chegou aos 40, a gente não dá para fugir disso? Bom, na verdade eu acho que essa resposta ela se divide para a nossa geração Verdade. Tá. e para talvez algumas gerações mais novas, então a galera que está chegando talvez agora, ou que daqui a pouco vai entrar nos 40, elas já têm um pouco, uma mentalidade um pouco diferente da nossa. Começaram normalmente já alguns cuidados mais cedo, sabe? Então, de fato, a gente não tinha isso e a gente não tinha também tantos artifícios como a gente tem hoje para esses cuidados serem de fato mais intensos, a gente não tinha tanto procedimento e muitas vezes também não eram acessíveis para a gente. Verdade. Né? É verdade. E hoje a gente vê que talvez aí uma galerinha que está com 30 e que já tem possibilidade de começar a fazer, vai chegar nos 40 diferente do que a gente chegou. Mas, em todo caso... Assim como a gente também está chegando nos 40, eu estou chegando nos 50, diferente da geração de cima. Se a gente olhar para as nossas mães, era bem diferente. Na verdade, olha como acontecia. A mulher dos 40 daquela geração fazia direto uma cirurgia, fazia um lifting. É verdade. Né? Praticamente não fazia uma ou outra que tinha mais possibilidades, vinha fazendo já um botox e tal. Mas a maioria chegava nos 40 e fazia um lifting. É verdade. E hoje a gente já começou a se cuidar. Talvez ali antes por trabalhar com isso, por exemplo, comecei um pouquinho antes dos 30, mas porque eu estava inserida nesse meio, mas de fato a grande maioria começa ali por volta dos 40, que é quando as primeiras rugas começam a incomodar, que é quando um grauzinho de flacidez começa a incomodar. A gente tem que pensar que a gente envelhece desde que nasce. A partir do dia 1. Exatamente. E dependendo das condições em que você se expõe, você vai ter um grau de envelhecimento maior ou menor. Então, a pessoa que ama a praia, que ama se expor ao sol, que não se protegeu nesse passado, que a gente não tinha toda essa informação, ela tem uma pele que sofreu mais do que alguém que não tinha o hábito, por exemplo, de ir à praia ou de se expor, de ficar muito tempo ali exposta ao sol. Uma pessoa com uma alimentação melhor, de qualidade, com certeza também vai ter um efeito positivo para uma pele, diferente de uma pessoa que cresceu comendo fast food, que teve já uma introdução de industrializados muito forte, muito presente. Então, tudo isso influencia. Está tudo muito integrado, né? Exato. A questão, eu diria, como você entrou ali do skincare, dos cuidados em casa, eu diria que tanto para antigamente quanto para agora, tem uma questão que é muito pessoal. Tem gente que gosta e tem gente que não gosta. Eu mesma fui uma pessoa que durante muito tempo eu não usava quase nada. Eu preferia me submeter a um procedimento de vez em quando, mas eu estava nesse meio, tinha possibilidade disso.
do que ficar ali fazendo 1000 passos de skincare. Aliás, eu não gosto de 1000 passos de skincare até hoje. Porque as pessoas, não adianta, você faz uma semana, compra tudo, na semana 1 você faz, na semana 2 você esquece. Então assim, se eu tenho uma paciente que me chega hoje e fala, olha, adoro rotina coreana de skincare. Tudo bem, normalmente são as adolescentes, as mais jovenzinhas. Podemos passar uma rotina de alguns passos, mas a grande maioria chega, olha, eu quero algo prático, funcional, e aí a gente vai se resumir a um produto para o dia, um produto para a noite, de algo que vá, de fato, fazer a diferença. E otimizar esse processo ajuda muito, porque faz com que a pessoa tenha uma adesão maior ao tratamento. É isso, com certeza. Entendeu? Agora, tem uma coisa que é inegável, essa questão de que depois dos 40, a ajuda com os procedimentos, ela é necessária. Total. Isso é. Não, e para quem pode, né, a Tati sabe, eu tenho muita alergia, então eu tenho alergia ao anestésico. Então daí a gente já restringiu um pouco daquilo que eu posso fazer. E agora a gente até que melhorou, porque tem a história do nariz. Para quem tem alergia anestésica como eu, a Tati tem um negócio que a gente respira. Que a gente aumenta o limiar de dor. E ajuda, né? Ajuda, então agora eu posso evoluir. Mas assim, para quem não tem problema com anestésico, eu falei, gente, façam, porque eu sinto falta, eu me olho no espelho e falo, meu Deus, eu queria que esse queixo resolver, não consigo. Não. E você vê que, olha, considerando que a gente tem essas limitações e que mesmo com esses anos todos, a gente fez verdade, coisa. É verdade. A gente não fez uma grande variedade, nós não fizemos uma quantidade, nós até tentamos, algumas coisas você não se adaptou. Então, também não significa que precisam ser muitos, mas olha o quanto a gente já evoluiu, o quanto teve de ganho de colágeno. É verdade. E aí, o que a gente nota também, eu às vezes fico um pouco perdida, porque, obviamente, com rede social, as informações estão aí chegando pra gente o tempo todo. Tá tendo um lançamento, a indústria da beleza, no meu ponto de vista, assim, cresceu muito. Sim. Marcas surgem todos os dias, produtos surgem todos os dias, e sinceramente, quando eu vejo a propaganda, eu falo, gente, eu não sei quem é esse, a função de um, a função de outro, se tem que ser todos, porque você tem um ácido, aí agora você lança uma outra coisa, enfim. É uma gama gigantesca, que nem sempre a gente consegue se adaptar por isso. Por perfil, o meu eu chego na cama e falo, ai meu Deus, eu esqueci de limpar a pele. Aí levanta e limpa a pele. Agora eu esqueci o hidratante. Aí volta, faz o hidratante, enfim. O que é mandatório? Eu sei que cada caso é um caso, tem a questão da particularidade, quem tem rosácea deve ter um tratamento, quem não tem é outro. Enfim, a gente sabe desses, né, que não existe uma regra universal. Mas o que seria mais adaptável para a grande maioria, diríamos assim? Olha, primeiro de tudo, uma boa limpeza e proteção solar. Bom, esse é para todo mundo. O protetor solar, obviamente, porque nas situações onde a gente se expõe, você não só está ajudando a manter a qualidade da tua pele, quanto a questão da proteção ao câncer de pele. Sim. O dano do raio ultravioleta é maior a longo prazo, né? Porque ele vem de uma exposição ao longo da vida. Então, a gente hoje não vai ver, talvez, pequenas lesões que com 60, com 70, elas possam aparecer, né, de forma espontânea. Agora, a gente até pode, quando faz uma consulta, fazer um mapeamento para ver se tem algo que passa batido ao olho nu, mas que na dermatoscopia a gente já consegue enxergar, mas o protetor ele vai te dar essa proteção, ou pelo menos te ajudar a chegar com mais idade e menos chance de câncer de pele, que eu diria que é o fator principal. E a limpeza, eu acho que é o segundo principal ponto, porque assim, a gente usa, mesmo que tenha gente que diga assim, mas eu não uso quase nada. Gente, mas se você usa uma maquiagem, se você usa uma base, e até se você usa o protetor, aquilo vai passar o dia inteiro em contato com a pele, teus poros acabam ficando mais tamponados. Então, essa limpeza tem que ser uma limpeza diária, ideal, para que você também mantenha a tua qualidade de pele, para que você evite acne, para que você evite uma sensibilização dessa pele. Então, são os dois pontos principais. E aí, se a gente quiser, de fato, ter um skincare minimalista, fora a limpeza e o protetor, a gente pode ter um produto para o dia e um para a noite, ou às vezes
para os dois, é possível. Via de regra, eu normalmente costumo usar um produto que já seja uma combinação de um antioxidante com hidratante pela manhã, e à noite a gente acaba de fato fazendo algo mais renovador, celular, e aí já pode ser, vamos supor, algo que a gente tenha um ganho para o rejuvenescimento. Então, pode ser um retinol, pode ser um ácido glicólico, pode ser um ácido mandélico, isso vai depender de cada tipo de pele, mas eu diria que seria algo nesse sentido. Salvo, como você falou, as pessoas que têm rosácea, que têm uma pele sensível, que têm acne, que a gente, ou um melasma, a gente vai entrar com ativos que são específicos para cada um desses casos. E aí, agora me veio uma outra coisa na cabeça, se é mito ou verdade. Vegetariano perde a elasticidade mais cedo? Porque muita gente fala, né? O vegetariano está envelhecido, envelhece mais cedo. Olha, tá vendo? É vegetariano, por isso que está mais velho. Mito ou verdade? Então, se a pessoa é um vegetariano ou até um vegano, gente, é possível você ser vegetariano ou vegano e você ter o teu consumo de micro e macronutrientes perfeito. Então, tem que ter um cuidado maior. Maior, né? Tem que ter, porque a gente, para formar colágeno, que é o que mais traz esse aspecto envelhecido, é justamente essa perda do colágeno que a gente tem depois ali dos 25 anos, que mais que fica evidente depois dos 40, a gente precisa de proteína para formar colágeno. Colágeno, na verdade, quando a gente fala, vamos repor colágeno, você está dando ali aminoácidos que são a fonte para que a gente produza. Então, você tem que ter uma boa alimentação, contando todos esses macro e micronutrientes, mas com um excelente aporte de proteína. E a gente sabe que o principal aporte vem das carnes, seja ela uma carne vermelha, uma carne branca, mais leite, queijos, que são, né, que geralmente não são consumidos pelos veganos. Né? E desde que a pessoa supra isso de outra forma, é possível. Tá. Outra coisa, mito ou verdade? Tomar colágeno funciona? Isso é uma polêmica. Mas é uma polêmica até pra gente, sabe? Porque os estudos bons, grandes, base científica, né? Exato, eles ainda não têm uma resposta. Alguns que existem, que mostram de fato que tem uma melhora, não são estudos tão grandes, com tanta confiabilidade, sem viés no meio do caminho, mas eu entendo que inclusive é muito difícil, porque você colocar para dentro e repor, mesmo moléculas que são boas de colágeno, hoje a gente tem duas principais aí mais estudadas, e que eu acredito que sim, podem fazer diferença. Uma delas é o Verisol, a outra é o Peptan, que está presente em vários desses colágenos que a gente compra. Os estudos apontam, sim, que elas são melhores, que podem ter uma boa absorção. Mas uma boa absorção depende do indivíduo que está consumindo. Entendi. Então, se você às vezes está com uma microbiota toda desorganizada, você não vai ter absorção então tá gastando dinheiro à toa, tá todo indo embora. E tá indo embora. Então, isso é importante, que a gente já falou aqui, é que a gente começa a entender que realmente a saúde está toda integrada. Exato. Né? Não adianta, gente, eu tô olhando a pele, mas é isso, se tá com a microbiota ruim, não vai adiantar nada. Exato. A alimentação, se não tá no vegano, se não tá com a alimentação equilibrada, não adianta tratar da pele. Então, assim, é uma coisa que a gente vem falando muito, cada vez mais a gente tem que olhar o indivíduo como um todo. Exatamente. Né? Inclusive a parte psicológica também. Com certeza. Né? Não é só a questão da alimentação, da pele. Se a gente não cuidar do nosso psicológico também, muitas vezes ele é o primeiro ponto até que ele estando bem organizado é que vai fazer a gente conseguir aí focar naquilo que a gente quer. Um outro ponto, mito ou verdade, correr envelhece? Também, eu acho que, né, como muitas coisas na vida, tudo é a dose, né, entre o veneno e o remédio.
Então, por exemplo, se a pessoa é um corredor que não é um atleta de ponta, que não faz aquele exercício extremamente extenuante, Uhum. ele vai ficar super bem, é bom para o corpo, é bom para a mente, como você falou, e não vai ter a questão do impacto ali tão importante numa pessoa que é um corredor por atividade física. Entendi. Por estilo de vida, Exato, né? por estilo de vida. Agora, não só correr, mas como qualquer outro esporte de ponta em que a pessoa tenha um consumo muito maior ali de energia mesmo, um gasto muito mais importante, ele acaba degradando mais, ele é uma pessoa que tem muito percentual de gordura muito mais baixo e que com certeza vai ter um Faz aspecto mais impacto. envelhecido. Tá. E pra gente terminar, eu quero assim uma dica. Que idade, para quem você falou, essa geração, de novo, né? Tudo é uma questão de informação e é muito engraçado. Isso você falou um ponto importante, que às vezes, outro dia eu vi uma menina de 16 anos na dermatologista fazendo procedimentos para renovação celular. Sinceramente, eu achei um pouco exagero. 16 anos, né? Fazendo procedimento. Enfim. Mas, pelo que a gente falou, começar com uns 25. Eu diria que esses procedimentos que são, enfim, mais invasivos, que tem uma indicação já, por exemplo, como a gente falou, para as rugas, eles são mais para essa faixa etária. Nada impede, por exemplo, das mães levarem as filhas adolescentes para começarem a ter o hábito do cuidado com a pele, porque a gente sabe também que é um período difícil. Então, tem gente que vai passar pela adolescência com uma pele linda, mas a grande maioria acaba tendo acne ou descobrindo nesse período algum outro tipo de alteração que, se ela começa desde cedo a aprender a lidar e aprender a cuidar da pele, ela vai também ter um gerenciamento desse envelhecimento de forma muito melhor. Então, não é que eu sou contra acompanhar. Entendi. Não, acompanhar com mas certeza. A maioria dos procedimentos não tem. Eu não consigo, uma coisa que assim, eu acho que não cabe, por exemplo. Eu tenho visto meninas também, antes de 18 anos, colocando preenchimento labial. É isso. Entendeu? Isso. Eu acho que nem combina, acaba trazendo um aspecto de uma mulher com mais idade para uma menina que tem cara de menina ainda, né? Muitas vezes, com 18 anos, com menos de 18 anos. É isso. Eu lembro que eu comecei, quando você estava falando, acho que eu devia ter uns 24, 25, tinha uma espuma. Lá, quando tudo era mato, quando eu tinha 25 anos, 27 anos atrás, era uma espuma que eu fazia, mas porque eu tinha muito acne. Tanto que eu ainda tomei Roacutan. Ainda se toma isso para... muito. Padrão ouro para acne. É claro, né? Dependendo do grau de acne. Sim, eu tinha bastante. E é um tratamento mas forte, é maravilhoso. Né? Hoje a gente já acompanha de uma maneira muito mais tranquila do que lá naquela época. Entendi. Inclusive com a variação das doses, para que a pessoa também não fique tão ressecada. Muito ressecada, muito. A mucosa, tudo ficava muito... Assim, eu ria, eu tenho o lábio muito ressecado, eu ria, partia o lábio, sangrava, era um negócio assim horroroso, mas eu tive que tomar 2 vezes. 2 vezes, então ele ainda é. Ainda. Tá bom. Tati, eu amei. Eu também. Pra variar. E assim, eu acho, o que eu tenho sempre falado para as pessoas que têm mais pergunta, entrem em contato com você. E assim, também se mandar pra gente outros assuntos, a gente volta, grava, pode falar sobre cabelo, tem tanta coisa pra gente falar. Esse aqui é a primeira pitadinha do que vem por aí. E aí, assim, o conteúdo, a dúvida de vocês pra gente é super importante pra gente estar desenvolvendo cada vez mais material bacana. Tá bom? Muito obrigada. Obrigada. Gostou?